Projeto Traças Digitais. Audiolivros para formação de leitores, professores e comunidade. Departamento de Humanidades e Educação Unijuí. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traças digitais Unijuí. Agora sim, gravando. Então, boa tarde a todos, a todas. Eu me chamo Anderson Amaral de Oliveira, sou professor do curso de Letras, sou coordenador do projeto de extensão Traças Digitais, e é com muita alegria que eu recebo todos vocês essa tarde para essa formação. Essa formação é muito especial para nós, né? É uma formação que vem a compartilhar conhecimentos acumulados, né? Acumulados assim ao longo de anos, né? Então é muito bacana assim falar do trabalho que a gente vem realizando. Então algumas interrupções assim podem acontecer aqui enquanto vou recebendo as pessoas que estão chegando, né? Tem muitos aqui entrando, né? Então muito legal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É importante dizer, né? Inicialmente assim ao saudar a todos, né? Ao saudar também os professores, os alunos bolsistas que também estão aqui conosco, né? Saudar os integrantes do projeto Traças Digitais. Esse é um trabalho feito assim com muitas mentes, né? Muitas mãos. Então, é importante destacar assim que essa formação foi organizada e viabilizada graças ao trabalho incansável dos nossos bolsistas, né? Nós, como professores, assim, temos esse papel de criar oportunidades, de criar as situações problematizantes para que os alunos possam, né, trabalhar, desenvolver o seu potencial, mas esse trabalho, assim, é feito pelos nossos bolsistas, com muito carinho, né, para que a gente possa compartilhar um pouco desses formatos de áudio, o que estamos fazendo, né, o que nós podemos fazer, né, o que nós precisamos para gravar bons podcasts, para atingir audiências maiores, para que o nosso conteúdo possa ficar acessível a um grande público. Além disso, né, o projeto Traças Digitais, que está promovendo essa atividade junto com a reitoria de graduação, né, tem esse objetivo de popularização da leitura, de democratização do acesso ao conhecimento. Então é importante frisar, né, que esse trabalho assim que a gente vem realizando já há alguns anos, né, com o professor José, né, a professora Rosita, aí na coordenação, né, outros professores também já passaram pelo projeto, muitos bolsistas também de diversos cursos já passaram, né, mas tem esse objetivo, que é de fazer com que a leitura e a literatura sejam difundidas, também por meio do áudio, né? Para aqueles que não podem ler por uma questão de deficiência ou porque não tem tempo para ler, então o canal do YouTube, já vou fazendo uma propaganda, né? Parece papo do YouTuber, né? Dê um like, se inscreva no canal, né? Mas brincadeira, daqui a pouco a gente vai passar para vocês, então, onde fica, né? O YouTube acabou sendo um repositório dos nossos trabalhos. Então, tem muita coisa legal que a gente vem produzindo, né? Audiopoemas, audiolivros, podcasts, dicionários de conceitos, que são frutos, né, do nosso trabalho de sala de aula, seja na educação básica, seja na graduação, né, sempre dando protagonismo para os estudantes, que isso é algo bastante caro para nós. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu vou deixar uma provocação também nessa formação, né, que é para os professores, para os estudantes, né, bolsistas também que estão aqui. A gente vai passar depois uma lista de presenças ao longo da formação, e vou deixar uma questão lá nesse formulário, que é se alguém tiver interesse em contribuir com o projeto Traças Digitais, por meio de suas gravações, por meio das gravações dos alunos, né? Porque nós sabemos que muitos professores propõem também nas suas aulas dinâmicas, né, ativas, né, por meio de metodologias ativas, que os alunos estão gravando podcasts,
estão gravando conceitos, estão gravando material. Então, para nós, seria um prazer receber esses materiais, né? Então, dos professores, a gente edita esse material, né, por meio do trabalho dos nossos bolsistas e disponibiliza por meio do nosso canal do YouTube. Esse é o objetivo, né? Então, sejam bem-vindos e sintam-se convidados desde já a participar conosco desse processo aí, tá bom? Então, muito bem. Já de imediato, assim, sem maiores delongas e milongas, né? Vamos começar aqui a nossa fala. Deixa eu ver. Acho que o William pode projetar para nós aí os slides. Pode compartilhar com todo mundo aí. Já seguimos. Poxa, até que eu já estava compartilhando. Acho que apareceu, mas saiu, William. Tenta de novo, por favor. Agora foi? Tá compartilhando aqui, William. Ainda não apareceu para mim. Deixa eu perguntar para os nossos colegas. Vocês estão vendo a apresentação? A mim não. Ainda não? Ah, ok. Não. Tá só a tela por enquanto, mas sem o material. Aqui tá aparecendo, você está apresentando. Não tá aparecendo? Eu acho que tenta de novo, William. De repente encerra a apresentação e tenta novamente. Enquanto isso, eu vou falando também um pouquinho assim do que a gente consegue fazer com esse formato de áudio, né? Além apenas da gravação do áudio, né? A gente vai mostrar desde as questões... Agora sim, William, agora está aparecendo. Desde de possibilidades mais simples até possibilidades mais avançadas e até trabalhos inéditos aí que a gente tem realizado. Beleza, William. Está aparecendo, beleza. Então, esse aqui vai ser o nosso roteiro aqui da apresentação. Começando nos apresentando o que é quem é cada integrante e o que é o Traças Digitais. Depois a gente vai apresentar o que é um podcast, o conceito, por que se usa, onde se escuta e alguns exemplos. Depois o roteiro, né, a importância de um roteiro e como elaborar um roteiro. E, então, como gravar um podcast, mostrando os aplicativos que se usam e dando dicas de gravação. Depois, na parte de edição, as ferramentas, o que é necessário para editar e alguns itens opcionais, que são a adição de sons, e depois em a parte da pós-produção e a exportação nesse áudio, visto que é necessário exportar para MP3, para que ele consiga rodar. Muito bem. Sobre nós, né, eu já falei um pouquinho sobre o nosso projeto, então, eu gostaria de convidar, então, os nossos bolsistas para se apresentarem também aí para a nossa audiência, né? Então, eu sou o William, eu sou de letras português e inglês, e é o que está ali no cantinho da direita, embaixo.
eu sou a Larissa. Só para avisar o pessoal aí, por problemas técnicos, eu tenho duas de mim na sala, porque o meu notebook não funciona o microfone, então eu tenho que entrar pelo celular para poder falar. Só para explicar. Meu nome é Larissa, então, eu estou no 7º semestre de Psicologia e eu sou bolsista do Traças desde 2019, então eu estou há um tempinho aí já com o Anderson nesse trabalho, né? O meu nome é Alice, eu sou egressa do curso de Pedagogia, me formei no final de 2018, início de 2019, e eu estou aqui no projeto como voluntária, com o trabalho das histórias interativas, que mais no finalzinho nós vamos conversar sobre. Estou desde setembro do ano passado no projeto. Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago, eu sou acadêmico do curso de Letras, Português e Inglês, 3º semestre. Estou no Traças já desde o ano passado, aí, trabalhando com a edição dos nossos áudios e vídeos. Boa tarde, meu nome é Joyce, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia. Eu sou voluntária do Traças faz mais ou menos um mês e aprendendo bastante. Boa tarde, eu sou a Roseli, eu sou acadêmica do 5º semestre de Pedagogia e eu ingressei no Traças nesta semana. Eu sou bolsista voluntária. Boa tarde, eu sou o Thiago também, sou do curso de Psicologia e comecei como bolsista do Traças agora esse mês e eu estou fazendo o trabalho lá no YouTube do Pequeno Príncipe. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Dayana, eu sou egressa do curso de jornalismo e agora também acadêmica do curso de letras. Ingressei no Traços Digitais há pouquinho tempo, menos de um mês, aí no ano de 2021. E eu sou o professor José, eu estou com o Anderson nessa empreitada desde o princípio, né? Nossas provocações de corredor lá do DHE, a gente já tinha há um bom tempo, a gente já vinha há um bom tempo projetando essa ideia, né, gestando essa ideia, até que de uns anos para cá ela se efetivou nesse projeto de extensão, que nesse momento a gente apresenta um pouquinho dos frutos, né, lembrando que o Anderson falou, esse é um excerto, né, é um fragmento das coisas que a gente tem produzido como Traços. Os Traços é um projeto muito caro para nós, porque ele congrega uma grande bagagem que a gente tem acumulado nas experiências docentes aí ao longo dos últimos anos, e o Traças é o mecanismo que possibilitou a gente dar vazão a essas ideias, a criatividade, né, e investir aí em desenvolvimento de metodologias, de didáticas de ensino, enfim. Então, estamos aí também porque precisar. Isso. Faltou a professora Rosita também, que está em outra atividade, né? Mas que logo se junta a nós, que é professora do curso de Letras Português e Inglês também, que é nossa parceirona aí e do nosso projeto já de longa data também. Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho do podcast, eu vou falar um pouquinho do que é o podcast, para que se usa, onde se escuta, vou dar alguns exemplos, de uma forma bem breve, resumida, né? Então, o podcast, ele é um conteúdo em áudio, em que ele é disponibilizado por meio de um arquivo ou de um streaming. Para quem não sabe o que é o streaming, esse é o nome dado à tecnologia que é capaz de transmitir dados através da internet sem a necessidade de baixar esse conteúdo no teu dispositivo, né? Então, o podcast, ele conta com a vantagem de ser escutado sob demanda. Então, a hora em que o usuário desejar, ele tá disponível ali para ele. De uma forma mais geral, falando, o podcast, ele é como se fosse um rádio mesmo, só que ele fica na internet, né? E como eu falei antes, tu pode escutar a qualquer momento que tu quiser, apenas escolhendo o teu conteúdo de interesse e dando play. Apenas isso. Ele pode ser ouvido em diversos dispositivos, e isso ajudou muito de um tempo para cá, está se popularizando muito o podcast, né? Ele está sendo uma ferramenta bastante usada, e ele costuma abordar normalmente um tipo específico de assunto, que é justamente para tentar construir uma audiência fiel.
Então, existem muitos podcasts que o pessoal faz de canais de história, então, fazendo curiosidades históricas, ou às vezes até dando uma aula mais curta sobre história, sobre literatura, sobre cinema. Eu, como estudante de psicologia, se eu tenho interesse em procurar algum assunto da psicologia e escutar, é só pesquisar que provavelmente eu vou achar, e já achei alguns podcasts sobre psicologia, né? Então, ele tem sobre diversos assuntos, conteúdos que você pode pesquisar em vários dispositivos e escutar. Existem duas formas de se gravar um podcast, que pode ser gravado de forma individual, como uma pessoa apenas falando. Posso dar um exemplo até no nosso canal do YouTube, ali do Traças, se alguém tiver curiosidade, tem 2 podcasts meus que eu gravei, que eu acho que são de assuntos bem importantes, que foi no ano passado, quando eu gravei, quando estourou essa pandemia, então estava todo mundo um pouco confuso ainda, com o meu olhar de estudante de psicologia, de psicóloga em formação, então eu gravei um podcast sobre esse momento pandêmico e com a minha visão de futura psicóloga, e também gravei o do Setembro Amarelo, no ano passado, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então eu acho que são 2 temas muito importantes que eu tive a honra de, através do Traças, fazer esses podcasts e estão lá disponíveis no nosso canal do YouTube para quem quiser escutar. Então tem essa uma forma, que é com uma pessoa apenas falando, e também pode ser gravado entre 2 pessoas, entre 3, em um grupo, onde pode ser feita uma entrevista ou pode ser feita uma conversa mesmo, mais descontraída sobre algum assunto específico, né? Então, num resumo, o podcast ele é uma ferramenta para abordar um assunto através, então, de uma conversa, de um diálogo mais descontraído, só que essa conversa ela é gravada, ela é editada e ela é lançada em várias plataformas digitais. E é sobre isso que a gente teve o objetivo de fazer essa formação, então, para falar um pouquinho desse trabalho, que é criando, então, um roteiro, fazendo a gravação, editando esse material e lançando, então, para as plataformas digitais, que é o que a gente trabalha aqui no Traças, né? A nível de curiosidade só, vou dar alguns exemplos de de podcasts que podem ser encontrados em plataformas como o YouTube, como o Spotify, que é mais frequente o uso. Um muito conhecido é o Flow Podcast, que muitas pessoas escutam, onde são um grupo de pessoas que abordam vários assuntos através de umas conversas. Tem um podcast que eu gosto muito, que é o Poesia Declamada, onde é um grupo de estudantes também, que eles falam sobre poesias. Tem também, não sei se vocês conhecem, tem o Papo de Segunda, que eu acho muito interessante, que é com a participação do Fábio Porchat e do Emicida, entre outras pessoas mais conhecidas também, onde eles abordam assuntos que são muito discutidos na nossa sociedade hoje em dia. Tem um que, em particular, eu gosto muito, que pode ser ouvido tanto por adultos quanto por crianças, que é um que se chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, que, na minha opinião, ele é incrível, porque ele traz sobre mulheres que foram muito importantes na nossa história e traz de uma forma bem compreensível. Então, eu acho muito legal, porque pode ser tanto ouvido por crianças quanto por adultos, né? Tem o Nerdcast, que é um podcast sobre jogos, quem gosta de tecnologia, de jogos, enfim. Tem o próprio podcast da Unijuí, que se vocês procurarem no site da Unijuí, está disponível, que é através da Unijuí FM, onde fala sobre literatura, cinema, entre muitos outros assuntos. E a gente vê também, hoje em dia, que com o crescimento do podcast, tem o G1, que dá um noticiário na TV, enfim, eles fazem podcasts sobre as notícias, então é uma plataforma que está sendo muito usada, que está crescendo muito, e como o Anderson mesmo falou antes, tem muitos professores que estão usando do podcast como trabalhos e é até uma forma de estudo, porque tem muitas pessoas que falam que eu aprendo só escutando. Bom, então, se você escutar, ler ali o que tu precisa, um texto, por exemplo, gravar e depois tu escutar, é uma forma de absorver o conteúdo. Então, é uma ferramenta de estudo também, né, o podcast. E está crescendo muito e o nosso objetivo, então, é isso. É como está tendo essa grande visibilidade, o podcast, é a gente mostrar um pouquinho do como que é feito, principalmente nós do Traças, que a gente já tem um passo a passo para essa formação, né, essa gravação do podcast. Eu acho que, de forma resumida, a minha apresentação seria isso. Vou passar um pouquinho agora a palavra para a Alice, que ela vai começar a explicar um pouquinho, acho que, sobre o roteiro, como que começa uma gravação, então, o pensamento de um podcast. Então, pessoal,
eu vou falar para vocês sobre o roteiro. O que é um roteiro, né? Para que ele é importante para nós? Para quando for gravar um podcast. Então, ele é importante para ser o nosso norte, né? A gente vai seguir o roteiro para não se perder, para não falar repetido, para não fugir do assunto. É bem como se fosse um texto. A gente vai seguir os passos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, esse roteiro tem que ser, os assuntos têm que serem claros e objetivos. Então, antes de iniciar a introdução, é sempre bom a gente se apresentar, falar quem somos. Meu nome é Alice, faço isso, faço aquilo, e vou apresentar o assunto também. Hoje eu vou falar sobre pandemia, sobre coronavírus. Então, no início do podcast, no nosso caso do Traças, a gente sempre coloca uma abertura, né? Abertura do Traças, do projeto Traças. E no final também, depois da conclusão também. Então, você se apresenta, você fala sobre o que é o assunto, e daí sim você vai fazer a introdução do seu assunto. Então, você escreve mesmo, e daí depois você vai conversar. Um podcast é uma conversa, você vai conversar com o ouvinte, né? Então, se fosse sobre o coronavírus. Então, a introdução. A introdução, você vai dar a largada para a discussão. Você vai introduzir, vai explicar a problemática do assunto, vai iniciar a conversa, vai trazer os motivos de discutir esse assunto, mas não vai detalhar nada, assim, é só, você vai explanar, você vai explicar o porquê do podcast sobre coronavírus, sobre o determinado assunto. Então, depois que você apresentou o assunto que você vai conversar neste podcast, vem o desenvolvimento, que aí sim você vai problematizar o assunto, vai trazer discussões, vai trazer dados, vai trazer argumentos, bem simples, nada de mistério, assim, você vai conversar com seu ouvinte. Então, aqui é o momento em que vocês vão trazer os dados, vão trazer referente ao Ministério da Saúde, referente a um certo autor, aqui é o momento de você trazer seus argumentos em discussão para esse assunto que você vai tratar. E em seguida, a conclusão. É bem simples, a conclusão você vai concluir o assunto, vai fazer uma retomada do que foi discutido no podcast. O podcast, assim, varia entre 3 minutos, às vezes vai até 1 hora, 30 minutos, 5 minutos, depende do podcast, depende do assunto que você vai tratar, e também depende se você vai fazer um podcast sozinho, se vai fazer uma conversa, vai ser um trabalho, uma conversa entre 2 pessoas, depende muito. Mas o podcast, resumindo, é isso: você vai introduzir o assunto, você vai desenvolver o assunto e você vai concluir o assunto. E ao final, daí, no nosso caso, que é o Traças, a gente também coloca uma trilha de início e fim, e no final toca a trilha e conclui o podcast. Então, bem rapidinho, bem sucinto, a importância do roteiro seria essa: para a gente não se perder, para a gente seguir o assunto, manter a coerência, manter uma boa explicação e que o assunto seja de fácil entendimento para quem vai escutar. Então, resumindo, é isso aí. Fazer só um comentário rapidinho também para complementar, Alice, que uma questão também que geralmente eu costumo orientar quando eu uso o podcast, como, por exemplo, uma ferramenta didática, né, e eu solicito aos alunos que gravem podcasts, eu costumo dar uma orientação que é bem importante, né? O roteiro, ele é fundamental, né? Ponto, né? A gente tem essa prerrogativa. O roteiro, ele organiza as ideias. Né? Claro que a gente pode falar de improviso também, né? Tampouco a gente tem um domínio grande do assunto, mas mesmo assim, a importância de tu orientar essas ideias, né, na forma de uma linha temporal, início, meio e fim, ela é fundamental, justamente pelo que a Alice disse, para a gente não divagar, não fugir do assunto, etc. Com os alunos, eu gosto de fazer isso da seguinte forma: eu peço que eles façam um roteiro por escrito, com tópicos, ou com tabelas, né, botando itens, mas chamando atenção para um detalhe bem importante, que o podcast não é para ser lido. Você não vai pegar um texto e ler no podcast, né? Até porque você percebe nitidamente quando isso acontece, quando o aluno grava algo que a colocação da voz fica diferente quando ele está gravando algo lido. Então, isso é importante. Você faz um roteiro, mas o roteiro é para orientar
a tua narrativa, e não para que você leia ele na hora de fazer a narração. E essa é uma estratégia interessante, né? Inclusive, o aluno entregar o roteiro junto com o podcast. Às vezes eu cobro isso, faço o roteiro, você vai me entregar o roteiro escrito e vai entregar o podcast. E aí eu posso, inclusive, comparar, né? Avaliar a forma como ele abordou o tema a partir dos dois documentos entregues. Então, são comentários que eu fazer no meio para, às vezes, uma dica, né, de como utilizar ele em sala de aula também ajuda. Bom, então, agora que você terminou de produzir o seu roteiro, você vai partir para a gravação do seu podcast. Muitas pessoas, elas têm dúvida na hora de gravar o podcast, pensando que precisa de algum material profissional, né? Programas específicos para a gravação do podcast, mas não, a simplicidade já possibilita que você faça um bom trabalho. Com apenas um smartphone e um computador, você consegue fazer um podcast de qualidade. Pode passar para o próximo. Então, geralmente, os celulares já possuem um aplicativo padrão de gravação de áudio. Você pode procurar aí no seu smartphone que você vai encontrar. Geralmente eles são bem simples, um botão para gravação e um botão para pausa, para encerrar a gravação. E já finaliza, seu podcast já está pronto, material bruto. O áudio bruto do seu podcast já está pronto. Mas, caso você não possua um aplicativo padrão no seu celular, na sua loja de aplicativos, pode ser no iPhone ou em um celular Android, você pode procurar um gravador de áudio. São inúmeras as opções disponíveis, até dos mais simples até os mais elaborados, que permitem até a própria edição do áudio no próprio aplicativo. E também, caso você prefira usar o seu computador para a gravação do seu áudio, as versões mais recentes do Windows já possuem um aplicativo padrão de gravação, mostrando no tutorial que fiz no meu computador, o aplicativo chamado Gravador de Voz. Ele também é muito intuitivo, como o aplicativo do celular. Você grava ali tranquilamente a captação. Para captar a sua voz, você pode usar o próprio microfone do computador, que ele fica com uma qualidade muito boa, ou até mesmo um fone de ouvido, né, que você tenha do seu computador, ou caso você queira comprar um profissional, né, mas não é necessário. Essas ferramentas já são ótimas por si só. Então, em seguida, né, você agora sabe como gravar, né, você precisa se preparar para gravar. Você fez o seu roteiro, né? Você vai se posicionar, né, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, em algum lugar calmo, com pouco barulho, porque para não atrapalhar, né, a gravação do seu podcast. E algo muito importante, como o professor José tinha comentado, é não fazer a leitura do roteiro. Porque você percebe que a pessoa está lendo, então fica muito mais confortável você ouvir uma pessoa que sabe do que ela está falando, né, que ela compreende o assunto muito bem. Nada impeça que você leia trechos do roteiro, né, principalmente se for uma citação ou o uso de algum dado, né, mas é melhor você falar de forma natural. E nessa fala, né, utilizar os recursos disponíveis da nossa língua, né, principalmente, a língua portuguesa é tão bonita, né, temos vários recursos de entonação, principalmente, muito importante a entonação na hora da fala, para não se tornar algo monótono, né? Fazer as pausas corretas para dar sentido à estrutura da sua fala. Mas daí, nossa, Thiago, cometi um erro. E agora, né? A minha gravação vai ficar com um erro, como é que eu faço? Faça uma pausa. Alguns 2 segundos ali, 1 segundo, 2 segundos, faça a pausa e recomeça a sua frase. Então, você vai ter um trecho na sua gravação em silêncio e você sabe que ali você cometeu um erro e você pode cortar esse último trecho, a última parte. E uma coisa muito importante é a pausa para a respiração. Todos nós precisamos respirar, né, para conseguir falar. E muitas vezes nós respiramos e já falamos.
O problema de respirar e já falar são dois, principalmente. Um, quando você solta a sua respiração contra o microfone, daí você não vai conseguir ouvir o que você falou, né, ali. E dois, a respiração emenda com a sua fala. Isso, para quem está ouvindo um podcast, se torna muito cansativo. Você começa a ter a sensação de que a pessoa não está conseguindo manter um ritmo de fala e de respiração. Então, o ideal é realizar pausas durante a sua gravação. Até mesmo o bom do material bruto do seu podcast, antes de você ir para a edição do podcast, é poder fazer essas pausas para pensar, né, para gravar com maior naturalidade. Então, agora, passando para o William, ele vai ajudar vocês com a edição do material bruto do seu podcast. Não sei se a Fabiana quer comentar alguma coisa. Sim, boa tarde, parabéns aí, pessoal, né, o professor Anderson, o professor José. Eu utilizo bastante, assim, desde 2019 eu utilizo no curso de Educação Física, né, principalmente nas disciplinas concentradas, aquelas de férias, né, que o pessoal tem aula tarde e noite, então é super cansativo, assim, né, eu só tive, assim, retorno positivo dos alunos, é muito legal, assim, é um envolvimento enorme, né, a gente consegue, assim, fazer com que tudo que a gente gostaria que eles discutissem, problematizassem, acontece, né, e eles, assim, usam vinhetas, usam convidados externos, usam patrocinadores, eles são muito criativos, assim, eu só não publicizei, assim, os podcasts deles, porque como eles não tinham muita habilidade na questão da edição, né, quando eles erram, eles continuam, né, então eles não dão essa pausa, enfim, então acaba que às vezes eles falam né, dão uma risada mais alta, ou fazem, cara, né, então ficou assim, ainda muito caseiro, né? Então a gente não publicizou isso, mas é muito interessante. E a última turma que fez, eles chegaram com uma caixa, porque o celular de não estava tão bom, e eles trouxeram meias de nylon, aquelas meias calça de mulheres, para colocar no celular para fazer a gravação, porque eles estavam percebendo que estava muito chiado. Então, assim, coisas que eles se organizaram porque não tinham, né? A questão do ambiente, eles trouxeram umas caixas. Quando eu cheguei na sala, eles estavam num canto, assim, com umas caixas de papelão tudo embaixo, assim, falando, não entra, professora, não entra, vai dar barulho, vai dar interferência. Então, assim, é realmente um trabalho que envolve muito. Então, eu acho que o projeto Traças está de parabéns, assim, porque isso realmente é fantástico no processo de aprendizagem, né? É uma caixa acústica, professor. Então, assim, para dizer para vocês que eu estou participando hoje para tentar ver algumas dicas, assim, nessa questão mais da edição também, né? E eu não sei se vocês têm alguma ideia, assim, de padrão de tempo que vocês geralmente usam, porque eu sempre digo que tem que ser no mínimo 40 minutos de podcast, então eles ficam doidos, né? Então eles acham meio difícil no início, mas depois tem assim, podcasts de 1 hora, os alunos falando, né? E trazendo. Então, só para contar esse relato, assim. Que bom ouvir as tuas experiências também, prof. Fabiana. É muito legal, né? A gente ouvir, exige muita criatividade dos alunos, até em adaptação dos recursos, né? Quando tinha banda de rock, a gente colocava caixas de ovos, assim, também nas paredes para fazer um trabalho acústico, ou colocar lençóis também, às vezes, né? Ou cobertor, muitas vezes, quem mora em algum lugar que é movimentado, enfim, né? Tem barulho de carro, de tráfego, né? Colocar, às vezes, um colchão, né? Ou mesmo um cobertor, um edredom, assim, como cortina para vedar um pouco a entrada do ruído, né? Isso ajuda bastante também. E, claro, tem a inventividade, né? Os diretores de cinema são mestres, assim, na arte de criar geringonças, né? Para poder gravar de uma forma bacana e ter aquele efeito que eles querem, né? Com áudio não é diferente. Lembrando, assim, que a televisão,
que para nós parece que faz tanto tempo que sempre existiu, mas não é, né? É um aparato relativamente recente na história do tempo. Ela surgiu na radionovela. Os primeiros atores, né? Lembro Lima Duarte, e aí uma grande gama de atores vieram do rádio. O próprio Faustão, se eu não estou enganado, né? De apresentadores de expressão, assim, né? Então, vieram desse meio, que é da adaptação também de recursos sonoros, de fazer as patas do cavalo, né, de mexer com a imaginação de quem está ouvindo. O Silvio Santos, uma gama assim de comunicadores, né, muito conhecidos que vieram desse formato de rádio, né, então exigia muita inventividade. Mas duas dicas importantes assim, né, reforçando aquilo que o Thiago estava trazendo. Uma delas é entonação, né, essa naturalidade, as pausas. Não há mal nenhum em ter uma pausa. A pausa faz com que a atenção também seja dirigida, né? Muitas vezes nós ficamos nervosos e falamos assim, verborragicamente. Para quem está ouvindo, isso pode causar um efeito negativo, né? Então, fazer pausas estratégicas, né? Alguns recursos que nós nos percebemos quando nos ouvimos, que é o uso dos nés, por exemplo, né? E quando começamos a falar, percebemos que usamos outros vícios de linguagem que normalmente temos. Então, essas coisas acontecem com muita frequência, e a gente só se dá conta quando nos ouvimos. Outro recurso que é a pontuação. Como é importante o conhecimento, a leitura, e a própria leitura em voz alta. Isso é um aparato, assim, que nós, professores, podemos, né, eu acho que até devemos, em alguns momentos, solicitar que os alunos façam a leitura em voz alta, né? Claro, eu também, como professor de língua, de literatura, solicito com muita frequência isso, mas acredito que professores de outras ciências também solicitem aos alunos, leia você mesmo um trecho do seu assunto, né? Mesmo que o trabalho não seja necessariamente para gravar um podcast, que esse trabalho possa ser lido em voz alta, porque aí a gente se dá conta de muitas fragilidades. Essa ideia não casa com essa, né? Essa vírgula está no lugar errado. As pausas para respiração, como trazia o Thiago, né? Então, o Thiago traz dicas muito importantes ali, né? Mas reforçando a importância de uma pontuação, né? Da leitura. Aí, assim, como professor, a gente acaba percebendo os alunos que leem mais, né? E que têm o hábito da leitura, porque isso também aumenta, amplia, assim, drasticamente o vocabulário, as figuras de linguagem, enriquece a língua, né? A leitura da poesia, né, traz muito da musicalidade, de como que a língua soa. Muitas cacofonias surgem, né? Por exemplo, podem pegar uma porção porcada, né? Aí porcada sem uma porcada no meio da sua frase, né? Então, algumas coisas assim que são frutos da leitura em voz alta também. Mas já passo aí, de imediato, para o William. Então, depois da gravação, vem uma das partes mais complicadas de fazer um podcast, que é a edição. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, é um bicho de 8. Não, brincadeira. É bem simples, assim, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer isso. O primeiro passo é você instalar o Audacity, que é o programa que a gente usa no Traças, que ele é não o melhor, mas ele é gratuito e fácil de baixar e fácil de usar. E é só procurar no Google, né, por Audacity, bem como está escrito aqui em cima, e na versão mais recente fazer o download e depois seguir os passos para a instalação. Também tem a versão online, que é através da extensão do Google Chrome ou de outro navegador que esteja sendo utilizado. Eu prefiro particularmente usar a versão do programa mesmo, o software, porque no site ele fica um pouco lento, fica meio travado. Mas é uma opção, se às vezes não tem um computador muito bom que
não comporte muitos softwares ao mesmo tempo, é uma alternativa. Então, aqui as ferramentas que o Audacity proporciona são 6, que são as mais básicas, né? Depois tem outros efeitos que pode ser adicionado, mas aqui para facilitar a gente vai mostrar as ferramentas, mas dando um foco na seleção, no zoom e no mover, que são as que mais são utilizadas para se editar. E também a ferramenta de recortar, que é quando você seleciona um texto e você copia e retira ele da trilha do som, né? Ou copiar. O copiar é você só pega aquele trecho e faz uma cópia dele sem retirar a faixa. E o colar, você cola ele na faixa, né? Você introduz um trecho, um som na trilha, na faixa. Então aqui, para selecionar, aqui eu preparei um GIF que mostra como funciona a seleção. É basicamente você pegar um trecho dessa faixa e arrastá-lo até onde se deseja que seja selecionado. E ali eu mostro então como fazer o recorte e como ou copiar e depois como colar, né? Que eu tinha colocado atalhos, né? O Ctrl X, Ctrl C e Ctrl V, que torna mais fácil. Do contrário, eu teria que ir até lá no botãozinho apertar, e assim com os atalhos fica muito mais fácil, muito mais rápido de ser feito. Aqui a segunda ferramenta é o zoom, que você aproxima da faixa e é muito utilizado na edição, porque tem momentos em que você precisa recortar 1 milissegundo da fala e sem o zoom isso se torna impossível, né, de achar esse segundinho. Então você pode aproximar bastante, né, até que cada milissegundo do áudio seja disponível. Daí você faz a ferramenta de seleção, né? Seleciona onde você quer ir de início até o fim do que você quer tirar do áudio, né? E aqui mover. Depois que as partes foram retiradas, ou se você quer adicionar algum som, você vai precisar mover as faixas para que fique um conjunto só, a gravação. Mais tarde eu vou mostrar como fazer esses hiatos ali que eu estou fazendo, que é separar a faixa em várias outras faixas. Aqui então é a mesma coisa de antes, só que um pouco maior, vai facilitar a visualização. Seleciona o trecho, recorta ou copia. Há uma questão que se selecionou errado, se cortou errado e quer apagar, quer refazer, é só apertar o Ctrl Z no seu teclado que ele volta para onde estava. E a parte do silêncio que foi falado antes é bem importante para encontrar onde que é preciso ser editado, né, aquele intervalo de tempo, de onde errou até onde começou de novo. Então, tudo isso ali facilita para visualizar onde precisa ser retirado. Que é a ferramenta do zoom. E aqui é do mover.
Então, para fazer a sonorização do seu podcast, né, ela é importante para você inserir trilhas. Mais tarde eu coloco um exemplo no Traças, como isso é feito, a trilha que a gente usa. E é importante para introduzir no podcast o tema que vai ser abordado e apresentar um pouco do roteiro, os assuntos que vão ser trabalhados. E na trilha é bom também utilizar para situar o ouvinte, não é, no que está sendo abordado. Às vezes você coloca uma trilha que já diz muito sobre o que vai ser falado. Né? Então, o primeiro passo para você sonorizar um podcast, você fazer os hiatos que eu falava antes. Né? Você seleciona o que está sendo, onde você quer que seja criado esse ato, né, esse espaço, e depois vai ser utilizada a ferramenta mover, que aí sim vai ser criado, utilizando o Ctrl Alt X, que ele vai criar hiato e vai remover o trecho, e depois você aperta o Ctrl C, Ctrl V, aperta o Ctrl V, que ele vai copiar esse trecho que foi retirado, criando assim os hiatos, né? Então você move as faixas, criando assim os hiatos, aí introduz os sons, as trilhas, e depois junta de novo. E aqui é como colocar sons na sua faixa. Pode ser efeitos sonoros, que é muito interessante de ser usado em contações de histórias. Né? Depois a gente vai ali ver um trechinho de uma gravação que eu realizei para o Traças, de um conto que eu escrevi, né? Foi autoria própria, em que eu utilizo bastante efeitos sonoros. E também a Alice também tem um trecho que ela produziu que também tem bastante efeitos sonoros. E depois você confere, né, a gravação, confere se os efeitos sonoros estão na posição desejada, se são esses mesmos que se quer utilizar, e depois exportar em MP3. Que é como efeitos hiatos. Aqui, então, como coloca sons. Aqui, então, como exportar o seu arquivo de som. Né? Vai ali em arquivo, no canto superior esquerdo, exportar, exportar como um MP3. Aí seleciona onde é que vai ser salvo o arquivo, coloca seu nome, a qualidade e salvar. Bem simples. Aqui, então, como buscar os sons. Nesse canal do YouTube Audio Library, ele apresenta inúmeros efeitos sonoros que podem ser utilizados num podcast. Ele também tem algumas trilhas que podem servir de fundo para o podcast. Mas tem sites que são mais específicos em trilhas sonoras, né? Então você copia, escolher um áudio, copiar o link, o endereço no site deste som, que é aqui na barra de endereço, né, onde você coloca o site, e fazer a cópia desse link. E aqui, eu não sei se vai dar para ouvir. Deu para ouvir?
Não tá dando para ouvir, William. Acho que não. Tem que apresentar uma aba para ele jogar o áudio, né? Está apresentando a tela inteira, né? Ah. Como é que eu faço aí para dar o som? Teria que cancela a apresentação e abre de novo o apresentar. Só que daí na hora de escolher, tu escolhe apresentar uma aba. Daí a aba que está a apresentação vai tocar o áudio. Tá ok. Tem mais áudios para frente, né? Sim, tem mais alguns. Faz isso. Daí apresenta uma aba. Daí escolhe a aba que está a apresentação aberta. Acho que dá para fazer enquanto tu vai abrindo, William. Só para pontuar para o pessoal que esse aplicativo é extremamente simples, ele é muito intuitivo. Na verdade, quando você começa... O básico, né, o William mostrou, os atalhos do próprio Windows, né? Ctrl+C, Ctrl+V é o que tu resolve qualquer parada. E o Ctrl+Z, obviamente, né? O botão Ctrl+Z foi uma das coisas mais importantes que o Windows já fez. Depois do Ctrl+Alt+Del, obviamente. Então, é muito intuitivo, né? Tu trabalha com uma timeline, uma linha do tempo, né? O zoom para te aproximar dos detalhes e as sequências sendo colocadas, inseridas na linha do tempo. E quantas trilhas tu conseguir colocar, quando tu precisar colocar, né? Tu pode ter uma trilha principal, embaixo uma trilha com os efeitos, embaixo uma trilha com uma trilha sonora de fundo. E reforçando o que o William falou, essa coisa da trilha sonora, não apenas para gravações mais textuais, contos e tal, às vezes até um trabalho mais teórico mesmo, uma fala que se tiver uma trilha leve de fundo e você encontra trilhas muito boas, muito sutis, ela dá outro caráter para aquele documento, né? Uma fala mais teórica, mais densa, se você deixa uma trilhazinha de fundo, ela facilita bastante. Né, nesses podcasts que a gente escuta na internet, a gente percebe o quanto faz a diferença uma boa trilha, né, uma boa ambientação, uma boa entonação, todos esses são detalhes que, obviamente, o primeiro podcast não vai ter tudo isso, mas conforme a gente vai fazendo, né, você vai pegando esses macetes, vai melhorando, vai qualificando o trabalho. Isso que faz a diferença, né? Tenta agora ali, William, vamos ver. Só um pouquinho, um outro comentário de sons. É importante também, às vezes, colocar sons para fazer as vírgulas digitais, que é quando se vai mudar de assunto, coloca-se um som ambiente, ou um relacionado com o tema que está sendo abordado, para fazer essa transição de assuntos, né? Um exemplo disso é uma série antiga do Batman, acho que é lá de 1980, em que aparecia o Batman, assim, numa cena, aí dava um tarará, aparecia o logo do Batman, aí tava em outra cena já. Isso pode ser usado bastante nos podcasts também. Projeto Traças Digitais, audiolivros para formação de leitores, professores e comunidade. Departamento de Humanidades e Educação Unijuí. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traças digitais Unijuí. E agora dá para ouvir? Beleza, William. Então, aqui nesse exemplo, né, deu para ver a trilha de fundo, o fundo sonoro que é utilizado em todos os áudios que a gente coloca lá no canal, e também a apresentação do projeto, né. E depois, cada vídeo vai ter o seu própria trilha dizendo o que vai ser apresentado, e o que vai conter nessa apresentação também. Né, então, aqui eu falava como buscar os sons, né, no YouTube, e esse som vai estar em vídeo num primeiro momento. Você tem que transformar em som, propriamente dito. Para fazer isso, é muito simples. É só ir nesse site Snapea, só digitar assim no Google e já acha, vai ser o primeiro link. Na barra de busca do site,
coloca o link que está aqui nessa partezinha aqui mais em cima do navegador e clica em buscar. Pode ser que demore um pouquinho. E clique em baixar. Aí tá feito. Baixou o som. Ele coloca numa pastinha separada, que vai ser mais fácil de achar depois onde é que está. E depois é só empurrar para a trilha, para o podcast, né? Para a trilha no Audacity. Então aqui alguns exemplos de podcasts. Também tem contação de história aqui. E para demonstrar um pouco o potencial que uma sonorização pode dar no podcast ou na contação, né? Aqui é uma versão, o áudio está em inglês, mas o conto é escrito em português, de minha autoria, que eu estava comentando antes. E vamos ouvir um pouquinho aqui, um trecho inicial. Kate could see a light high on the sky, so she called her husband. John, come see. What is it, woman? For Christ's sake, quickly! Grumbling, as always. John came to meet his wife to see what was going on, and saw her pointing high at the sky. Now, it was already shining some stars. It was no star, though. You coming to see some firefly? What? No! Since when? Fireflies are orange? Hell, I don't know. Mumbling, he got inside the house. The door wasn't completely closed when he turned to outside. The orange dot was bigger now, making some noise and a warmth could be felt. Então aqui é só um trechinho do conto mostrando um pouco da sonorização, né? Está disponível na íntegra no canal do YouTube do Traças, e a versão em português é possível encontrar na Amazon, na loja da Amazon. E se eu clicar aqui também vai direto lá para o canal do YouTube, onde está o trecho na íntegra. E aqui então que eu falava antes da Alice, que ela faz um trabalho muito legal com histórias interativas, que os ouvintes podem escolher o rumo da história. Eu escolhi aqui o Grande Mistério, que vamos ver um trechinho então. Nos confins da Romênia vivia Joana, uma garota muito corajosa. A cidade onde ela morava era conhecida e temida por acontecer coisas estranhas e difíceis de entender. Mas Joana era esperta e não tinha medo de coisa alguma. Nada era capaz de assustá-la. Lá existia uma floresta gigantesca que ninguém ousava colocar os pés, pois dela vinham barulhos horrendos que ninguém no mundo conhecia. Não era um gato, nem cachorro, não era o lobisomem, mas nem o monstro das neves. Parecia ser algo mais aterrorizador. Todas as noites, ao soar das 12 badaladas do relógio, algo dentro da floresta urrava. Na íntegra também está disponível no canal do Traças Digitais. E aqui, um outro exemplo de uma história que não é autoral, né? É a contação do Pequeno Príncipe, que é um último lançamento do Traças e que está sendo gravado pelo Thiago. Aqui um trechinho. Certa vez, quando eu tinha 6 anos, li num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vívidas, uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro:
As jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito então sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes fazia medo. Responderam-me: por que um chapéu faria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem compreender. Elas têm sempre a necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas, e dedicar-me de preferência à geografia, à história, ao cálculo, à gramática. Então, nesses 3 exemplos aqui, a gente pode perceber a sonorização do podcast e também as trilhas de fundo, né, os fundos sonoros. E nesse Pequeno Príncipe aqui, dá para perceber bem isso, que a trilha, né, encaixa muito bem na própria história, que é um fundo mais calmo, mais tranquilo, que você já se sente parte do livro. E aqui um último exemplo, né? Estamos falando de podcasts. Não poderíamos deixar de trazer um exemplo de podcast. Foi esse aqui, é de cybercultura e educação, feito pelo professor José, que está presente aqui conosco, e a Fabiana Kurtz. Então aqui um trecho do podcast. Aqui. Oi. Bom, estamos fazendo um podcast suscitado por discussões muito pertinentes no curso de graduação, envolvendo múltiplas áreas, mas com um tema, né, um ponto de contato, um tema em comum, que é, vamos pensar assim, um tema maior, guarda-chuva, que é a cibercultura e educação. Mas dentro dessa discussão, eu convido aqui o professor José Fernandes, do curso de História da Unijuí, para nos alimentar um pouco, José, com uma discussão que é tão pertinente, seja pela alegoria, né, do mito da caverna de Platão, mas por uma questão que não é somente simbólica, né, que faz todo sentido a gente articular, e tu fazes isso muito bem, e daí o convite, a proposta é indecente, né, para tu nos ajudar e alimentar também o nosso conhecimento do ponto de vista da área, né, de um professor da área de história, e que, sim, né, dados os atravessamentos dessa discussão cibercultural ou numa esfera de tecnologias e educação, independentemente da área de formação dos sujeitos, é tão pertinente esse tipo de discussão no sentido da gente entender simbolicamente, filosoficamente, ou até mesmo do ponto de vista antropológico e sociológico, de que forma a gente pode conceber, e fica, né, à vontade para fazer essa relação da forma que tu julgar melhor, trazendo conceitos que tu julgares melhor, como que a gente pode conceber, né, quais as possíveis metáforas ou relações, associações do mito da caverna. Então, esses são os exemplos que a gente separou aqui, e tem mais uma variedade muito grande de conteúdos disponível no canal. Lá do Traças tem dicionário de conceitos, dicionário de mitologia, poemas, contos, até produções autorais também tem lá. E seria isso que a gente propôs para hoje. Muito obrigado, William, muito bacana. Respondendo a pergunta da professora Fabiana, né, sobre o tempo né, de duração. Eu te passo assim, né, em termos do que eu solicito para os meus alunos, né. Depende muito do teor da disciplina, depende muito do teor
do conteúdo que você espera que eles produzam, né? Mas pensando também que muitas vezes para você fazer um trabalho curto demanda muito mais tempo, né? Que um trabalho muito longo, o aluno acaba enrolando, ele acaba criando espaços na narrativa, acaba divagando, né? Então eu tento assim prezar por relatos mais curtos, por podcasts mais curtos. Então, pensando em livros, né? Na literatura, obras que a gente trabalha naturalmente nas disciplinas, né? E às vezes são obras que o aluno leu 200, 300 páginas para poder falar sobre aquela obra, né? Então, às vezes, 7 minutos a 10 minutos, 5 a 7 minutos, né? E aí, mas o que eu exijo, assim, né? Se tratando de um podcast sobre uma obra. Então, de uma forma muito breve, que ele fale sobre o enredo da obra, porque senão o aluno fica os 7, 10 minutos falando só sobre o que aconteceu na obra, e sendo obras muitas vezes que a gente já discutiu em aula, que a gente já trabalhou, isso acaba sendo irrelevante, assim, do ponto de vista da aprendizagem dele, porque ele já sabe disso. Então ele vai ter que fazer um trabalho imenso de sistematizar, às vezes, uma obra longa em um parágrafo, né? Para poder contar. Então é uma obra que fala sobre isso. E os colegas que são da área das linguagens aí não vão me deixar mentir sozinho, né, brincando, né, mas que nós falamos muito, professores também, né, nós falamos, né, se deixar a gente fala a tarde toda, assim, sem parar. E então, a concisão para nós é um problema, acaba sendo que para outras ciências, né, mais aplicadas, talvez isso não seja exatamente um problema. Mas então, aí nessa formulação do enredo, né, do argumento do que o aluno irá falar, eu cobro, por exemplo, que ele sistematize de uma forma muito breve, por exemplo, o enredo da obra, e que o restante do tempo seja de análise. Bom, então aqui ele vai escolher um ponto, por exemplo, de uma obra. Depende muito do que a gente trabalha, mas pode ser um dos temas geradores da obra, um personagem, pode ser uma questão teórica que ele teve que enxergar dentro dessa obra, e se apropriar disso. Então, mais ou menos assim, mas, mais uma vez, né, corroborando o que os colegas dizem, não há uma receita, Cada necessidade, né, pedagógica, cada necessidade, enfim, comunicativa vai demandar um determinado tempo. Então, não é uma receita. Isso que eu passo é uma experiência docente, né? O professor José também tem uma experiência com o dicionário de conceitos históricos, por exemplo, né? Que são curtos também, mas podem ser longos. Depende também, né? Então, aí entra critérios que o professor vai determinando. Pré-seleção de fontes, olha, você pode tirar daqui, né? Então, muitas vezes, o aluno acaba fazendo um trabalho eminentemente teórico, assim, até, né, de fundo teórico, em áudio, né, desde que ele apresente as fontes. Então, saem resultados muito legais. Muito bem, pessoal. Entendeu a conversa, né? Deixa eu antes de... Bom, eu acho que vamos indo para o final, assim, já vamos encaminhando para o final, e aí podemos deixar também o chat livre, né, se alguém quiser ir fazendo perguntas, ou também deseja fazer algum apontamento, assim, né, bem à vontade. Professora Fabiana. Vou eu de novo. Não, eu perguntei aquela hora das imagens, né, porque se vocês precisarem de algum desenhista, eu tenho meu irmão que desenha, ele trabalha mais com personagens da Marvel, animes, essas coisas, tá? Então, se vocês precisarem de algum desenhista, ele tá aqui na sala, só que ele é meio tímido, ele entrou agora na universidade, então eu disse para ele que eu ia mostrar o desenho dele. Então, ele fica aí à disposição, né? Se o pessoal precisar de algum desenho aí para algum livro, ele faz qualquer personagem. Que legal, que coisa linda esse trabalho, nossa. Não, a gente precisa sim. Esse trabalho foi
foi todo desenvolvido por nós, assim, né, de forma, assim, colaborativa no sentido de criar, né, de criação, mas quem fez, por exemplo, a logomarca, quem fez o mascote, né, que é a tracinha, né, quem fez esse trabalho de arte foi uma bolsista, que é a Daniela Juliana, né, que é acadêmica de psicologia. É importante deixar bem, né, destacado esse trabalho dela, que foi muito bonito, e ela, inclusive, tem feito ilustração de livros infantis, né, ela e a professora Ana Maria, já vou fazer o comercial aqui, né, a professora Ana Maria da EFA, professora de literatura, tem 2 livros infantis publicados. Me ajudem aí, eu sei que o segundo está mais no meu nome, que é Juliana, a Bruxinha Vegana, né, e o primeiro eu vou buscar depois e compartilho, né, mas tem essa temática da cegueira, né, e não só da cegueira física, mas da cegueira conceitual também. Os colegas me ajudem depois, soprando aí o título, que são 2 obras, né, então ela participa também da edição de arte dessas obras, né, muito talentosa a Dani. Legal. Legal, pessoal. Ele já fez até uma exposição de desenhos na Casa de Cultura e aqui na universidade da nossa cidade, então ele é bem tímido, né? Então, mas eu disse para ele que eu iria escondendo, não sei se ele não vai sair da sala agora para vocês saberem quem ele é, mas ele é aluno do semestre, né? Então, ele entrou no curso de psicologia. Então, eu disse para ele que tem alunos da psicologia no grupo, né? Então, muitos. Para ele procurar os professores para ser voluntário aí, né? Fazer pelo menos a parte dos desenhos, né? Não, e nós precisamos, assim, nós estamos sempre desenvolvendo diversos projetos criativos, assim, né? Então, depois depois nos passa o contato dele, por favor, e aí depois a gente vai fazer o contato com ele, sim, vamos trabalhar juntos, será um prazer. Obrigado, Larissa, me trouxe aqui, ó, O Menino Cego e a Menina Invisível. É uma obra primorosa, ambas as obras bilíngues e também estão em formato de áudio, né, produzidas pela Ana Maria e pela Daniela. Legal. Então, passo para a Alice, né, falar então assim, até agora falamos assim de recursos que a gente pode fazer com, né, podcast, dicionários de conceitos, com formatos mais lineares, né, formatos mais tradicionais. Mas agora a gente vai mostrar um pouco assim que são coisas muito legais que a gente está produzindo e que são, digamos que, o uso mais avançado tanto dos recursos de áudio quanto do próprio YouTube, né? Então, são histórias inéditas interativas, né? Então, passo para a autora mesmo, né, para a Alice, para trazer a sua contribuição aí. Então tá, pessoal, eu vou falar também, então, sobre essa experiência de trabalho voluntário, né, porque eu já me formei e eu fui convidada pelo professor José, que também foi meu orientador, para fazer parte do projeto. Então, o que foi? As histórias interativas, elas foram o meu projeto de TCC, e eu pensava muito sobre a tecnologia na educação, porque a gente sabe o quanto a tecnologia mal utilizada pode alienar muito as pessoas, não é? As crianças na frente da TV, na frente do computador, às vezes sabem mexer num telefone melhor que a gente, né? Então, por isso, eu pensei de utilizar esse recurso que está tão à mão e cada vez mais inserido na nossa vida para a educação, em prol da educação. E também pensando na ludicidade, pensando também na alfabetização, no letramento, e também pela cultura, do hábito da leitura. Fazer com que as crianças criem o hábito da leitura. Então, hoje, eu trabalho na rede municipal de Ijuí. E agora com a pandemia, a gente se vê meio preso, não é mesmo? O contato, o afeto com as crianças. E
as histórias, e ainda mais nesse formato de áudio que estão no projeto, vem como uma forma de estreitar os nossos laços com as crianças. As crianças, os alunos, eles vão escutar a voz da sua professora ali. Então, eles vão ver, a minha professora ainda está aqui, ela ainda está falando comigo. Então, o que são as histórias interativas? São histórias com múltiplos caminhos e que podem depender do caminho que a gente escolher, o fim também pode ser diferente. Então, assim, eu escrevo as histórias, uma história, e eu apresento um contexto, apresento os personagens, eu contextualizo a situação. E, assim, eu apresento uma situação-problema. E daí eu apresento duas possibilidades. A criança ou o ouvinte vai poder brincar com essas possibilidades, ela vai poder experimentar. Eu apresento a situação. E agora, será que a Joana vai entrar na floresta? E vai ter a opção. A Joana entrando e a Joana não entrando, a Joana indo brincar. Uma outra opção completamente diferente. A criança vai escolher. Se a criança escolher, vou entrar na floresta, vai ter uma história escrita para essa opção. E também vai ter uma história escrita para a opção de não entrar na floresta. Então, assim, não só para crianças, isso também pode ser trabalhado com jovens, adolescentes, um campo de histórias interativas, onde o ouvinte vai interagir com a história. Então, a gente sempre pensa, parte da premissa assim, o que eu estaria fazendo se lá 10 anos atrás eu não tivesse entrado na faculdade? O que eu estaria fazendo se eu não tivesse ido trabalhar naquela loja, teria trabalhado numa escola, se eu tivesse escolhido fazer direito em vez de engenharia, se eu tivesse... Então, é com essa brincadeira de não saber, de ter essa curiosidade, de a gente saber o que será que eu estaria fazendo se eu tivesse escolhido fazer tal curso, tal situação, é assim as histórias interativas. Só que aqui a gente pode saber, pode brincar de escolher as opções. A gente pode brincar de escolher, mas se eu não quiser isso, eu vou escutar a história e eu vou brincar de novo, vou escolher outras opções diferentes. E assim a gente vai criando uma história completamente diferente, com uma mesma história com múltiplos finais. Então, nesse momento de pandemia, a história interativa vem como auxiliar também a aproximar nós, professores, com os nossos alunos. Agora eu vou mostrar só um pedacinho, o professor Anderson vai colocar, para ver como que é essa história, para vocês entenderem, porque ela usa um recurso do YouTube que fica oculto a sequência. Então, a pessoa só vai saber a sequência se ela escutar. Ela vai escutar contando o início da história, apresentando os personagens, e quando vai chegar na situação, e agora? O que será que a Joana vai fazer? Daí, aparecem duas opções, mas essas duas opções só vão ser apresentadas no final. E daí a pessoa vai e clica numa opção. E daí segue a história. E ela só vai conseguir, vai escutar todo esse novo trecho e só vai ter as outras duas opções no final desse trecho. E assim a história vai acontecendo. Mas no final, quando termina a história, quando você apresenta um final, eu não gostei desse final, queria que ela tivesse feito outra coisa. Daí você volta, no final da história também tem a opção para você escutar de novo. E daí você escuta de novo e escolhe outros caminhos. Então aqui o professor vai colocar do Tesouro Perdido, que foi a última história que eu fiz, estou trabalhando agora na terceira. Mas para vocês verem mais ou menos como funciona, ficarem curiosos e quem sabe escutar. Projeto Traças Digitais, audiolivros para formação de leitores, professores e comunidade. Departamento de Humanidades e Educação Unijuí. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traças digitais Unijuí. O Tesouro Perdido. Sou a pedagoga Alice Fontana, autora desta história. Aqui você vai decidir o percurso da personagem e o desfecho da história. Ao final de cada trecho, clique em uma das opções e descubra o que pode acontecer. Escute quantas vezes quiser.
explorando caminhos diferentes. Vamos brincar de contar uma história? Dois jovens piratinhas estavam de férias na praia. Rian e Yuri estavam deitados na areia, aproveitando o delicioso sol. Estavam cansados de procurar tesouros perdidos pela imensidão do mar e nunca encontrar nenhum. De repente, junto a uma onda, vem uma garrafa e bate nos pés do piratinha Rian. Olha aqui, piratinha Yuri, uma garrafa! E tem alguma coisa dentro dela. Que legal! Será que é um mapa do tesouro? Nós nunca encontramos nenhum, disse o piratinha Yuri. Quando abriram a garrafa, encontraram um mapa. Mas para onde esse mapa vai levar? Então ali, ó, dois mapas. São dois mapas totalmente diferentes. Se você clicar no um, é uma história assim que envolve polvo, envolve inúmeras situações. O mapa 2 já não vai ter nada disso, vai ter outra história. Então você pode brincar com as possibilidades. Uma história pode ter vários desfechos. Projeto Traças Digitais. Então, também eu já trago essa minha experiência, então, como voluntária, e eu tenho a dizer que a gente aprende muito e é muito bom para a gente. É uma experiência incrível, digo a vocês com plena consciência disso. Se vocês quiserem participar, nosso projeto está aberto, a gente desenvolve vários trabalhos, e assim, super incrível, a gente se ajuda nesse áudio do interativo. O meu colega Thiago que faz a edição, vocês podem ver que tem várias faixas, tem a minha contando a história, daí tem uma faixa, que isso tudo é colocado na edição, do som do mar, outra faixa, que tem uma porta abrindo, uma onda, um trovão, então tudo isso são faixas que são colocadas na edição, e fica incrível, assim, digo a vocês. Então, ser voluntária, o trabalho voluntário é muito importante para a nossa constituição como cidadão também, né? Então, é isso aí que eu tinha para trazer. E é bem divertido de gravar essas histórias. Eu lembro quando eu gravei aquele conto, eu me ri sozinho quando eu gravei as vozes dos personagens. Tive que dar uma pausa para rir, e também trabalhar com sons é bem interessante. A Alice falava da experiência dela, né? Foi muito legal o processo, né, de construção dessa ideia, porque começou com a Alice lá, né? A Alice fez o TCC dela, na época ela fez também fez a mesma dinâmica, né, Alice, só que era no PowerPoint, com hiperlinks no PowerPoint, mas era a mesma pegada. E aí, mais tarde, veio Traças e, de repente, num belo dia, a gente teve o clique, assim, entramos em contato e bora fazer essa história. E a história renasceu, na verdade, né, porque era a mesma história que tinha feito lá, a primeira, né, aquela do Grande Mistério. E depois já veio o Tesouro Perdido e já tá vindo uma próxima. Então, não tem fim, na verdade. Aí a Fabiana falava ali do Black Mirror, né, na verdade, foi exatamente isso. Não só o Black Mirror, mas são recentes também agora na Netflix, por exemplo, alguns episódios de animação voltados para o público infantil que trabalham com interatividade. Um dos mais famosos é o do Gato de Botas. Tem uma história, que é a história do Gato de Botas, que é do Shrek, né? Aquela versão do Gato de Botas que é excertado do Shrek lá da DreamWorks. E então é uma história, o Gato de Botas está preso num livro e ele precisa sair de lá, e daí o interlocutor, né, o ouvinte, que vai escolhendo o que ele faz. Tem sempre duas opções e a história sempre vai se modificando. Mas um outro episódio muito bom, que desse não é para o público infantil, que nos rendeu uma outra série, que eu já vou botar o link aqui para vocês também, deixa eu colar aqui, é o Bandersnatch. O Bandersnatch, ele foi um filme,
da Black Mirror, né, que era na verdade é uma série da Netflix, e teve um dos episódios que, na verdade, foi um filme interativo, era um filme, era muito complexo. O Bandersnatch, que, na verdade, é um personagem lá da Alice do País das Maravilhas, ainda por cima, né, olha as coincidências, que legal. É um ser místico e super fantástico lá do universo do País das Maravilhas. E no Bandersnatch da Netflix, esse filme ele vai te dando múltiplas opções. Mas ele é tão complexo, que ele tem, assim, muitas horas para te assistir. Tu pode assistir uma versão rápida em 30 minutos, ou tu pode ficar 5, 6 horas na frente da televisão, navegando pelas possibilidades. Porque não são só 2 finais, como nas nossas histórias, que são mais simples. Lá tu tem 7 finais possíveis. Né? Fora o jogo secreto, tem um jogo oculto no final, ainda que dependendo da trilha que tu faz, tu descobre o jogo que tu pode jogar no controle remoto. Coisa absurda de complexa. O Bandersnatch da Netflix nos deu essa ideia que eu colei no link ali, que eu vou colar de novo aqui. O que é esse link aqui? Esse aqui é o Bandersnatch acadêmico. A gente pegou a ideia do Bandersnatch, né, desse filme interativo, com múltiplos finais, e a gente transpôs essa ideia para o universo acadêmico. Ou seja, a gente criou uma narrativa, criou um roteiro, na qual um aluno que ingressou primeiro semestre de um curso qualquer na universidade, e ele se vê diante de uma série de escolhas. No primeiro momento, ele tem que fazer escolhas. Então, de cara, a primeira escolha, ele tem que escolher entre participar ou não participar do trote com os veteranos. E isso vai ter implicações. Né? Claro que ali é uma escolha mais banal, mas depois as escolhas vão ficando mais complexas. Teu professor te convida para ser, por exemplo, a Alice acabou de falar, né, voluntário num projeto de extensão. Tu aceita ou não aceita? Isso vai ter implicações na tua formação. Tu foi convidado para participar de um evento de pesquisa, publicar um resumo expandido. Aceita ou não aceita? O teu TCC foi escolhido para ser apresentado num seminário. Tu aceita ou não aceita? E cada escolha que tu faz te leva mais perto de um possível final. Lá no final tem 4 finais alternativos. Tem 4 finais. Tem um final onde você se forma, tranquilo, de boas, assim, né? Diploma na mão e tal. Tem um outro final onde você se forma com muita expertise, porque você participa de tudo que é possível, e isso te abre um monte de portas. Tem um final em que, obviamente, você não se forma, dali um pouco, os teus caminhos te levam a desistir do curso, decidir que não era aquele curso que tu queria, voltar e começar de novo, ou chegar lá no final e decidir que tu quer ir para pós-graduação. Então, o Bandersnatch acadêmico, ele começou como uma brincadeira, virou um jogo, e, na verdade, eles nos faz pensar muito sobre essa questão das escolhas, e o quanto as escolhas nos constituem, o quanto fazer boas escolhas é importante. E, de novo, a gente fez tudo narrado, simples, eu usei o celular, né, a gente gravou no celular, depois, claro, a gente pediu, aqui teve um apoio mais de experiência, né, a gente pediu para o Douglas, lá na rádio, Douglas Dornelles gravou para nós, então, toda uma entonação, a trilha sonora, não é só uma tela estática, a gente investiu um pouquinho em desenvolvimento do design, então tem uma tela em movimento, mas a lógica é a mesma. No final de cada fragmento, tu se depara com uma opção, às vezes são 2, às vezes são 3 opções, e de acordo com a tua escolha, a história se modifica, né? E os finais vão se tornando alternativos. Então isso é um exemplo do quanto é possível fazer com ferramentas simples que a gente tem aqui, ó, na palma da mão, né? Um gravador de áudio, uma conta de e-mail que te dá acesso a uma conta no YouTube, e o quanto você pode fazer com essas ferramentas que, a priori, parecem simples, mas dá para fazer objetos extremamente complexos nela, dá para fazer um Bandersnatch nela, né? Usando o exemplo aí da complexidade do Black Mirror. Então, são muitas possibilidades, e que bom que a gente está conseguindo, né? Eu fico muito feliz, assim, de ter egressos voltando, de ter alunos de vários cursos procurando o projeto. Ele é um projeto transdisciplinar, na verdade, né? Ele não diz respeito a alguma determinada disciplina, a gente consegue explorar inúmeros objetos de conhecimento aqui no Traças, isso sem falar nos diálogos que a gente estabelece
né, em cada reunião, quando a gente fala de literatura, fala das nossas leituras, dos filmes que assistiu, tudo isso, sabe, permeia o movimento do projeto e enriquece bastante a nossa experiência como professor, como aluno, como graduando, como, enfim, como egresso. Acho que é muito válido investir o tempo, assim, e participar do projeto, seja como bolsista, como voluntário, como extensionista. E, obviamente, Anderson, já vou deixando o convite aqui, que a gente está aberto, né? Quem quiser contribuir, mandar seus áudios, participar dessas discussões, né? Estejam à vontade aí para estar conosco aí nesse movimento. Bacana. Coloquei meu e-mail no chat também, podem entrar em contato, anderson.amaral@unigi.edu.br, e a gente vai entrar em contato para fazer coisas divertidas e que a gente possa sempre aprender, né? E o mais legal são ações que a gente pode aprender, mas também levar conhecimento, letramento, né? Letramento não só digital, mas também, né, literário, histórico, enfim, né? Em várias frentes aí. Muito bem. Então, deixo a palavra aberta também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Não sei se é muito relevante, mas é aquela ideia que tinha sido falada sobre como baixar os áudios do YouTube. Tem um outro atalho um pouquinho mais simples, que tu só pega na hora que tu abre um vídeo no YouTube, tu vai lá e coloca do lado, no mesmo link original ali, só bota no final YouTube X2. O resto tu deixa exatamente como tá. Daí ele automaticamente vai abrir um site igual aquele que a gente usa para fazer o download dos áudios. É um atalhozinho assim, mas que ajuda a otimizar o processo. Não precisa ficar baixando aplicativos, né, para isso. Muito bem. Professora Angélica. Sim, olá, boa tarde a todos. Quero inicialmente parabenizá-los pelo projeto, professor Anderson, a todos os bolsistas, voluntários desse projeto. Gente, estou encantada. Até mandei uma mensagem agora para o nosso grupo. Eu coordeno o projeto Educação em Saúde. E mandei uma mensagem agora para o nosso grupo dizendo que estou adorando a apresentação do Traças Digitais. Temos muito a aprender com vocês e talvez fazermos algumas ações em conjunto. Vejam, a parte da saúde, ela é muito ampla. E esse conhecimento de vocês, através de levar as informações via podcasts para a comunidade, imaginando assim, informações envolvendo a área da saúde, né? Proteção, prevenção e de agravos, enfim, dicas simples para as crianças, para as gestantes, para os idosos, no formato que vocês estão trabalhando. Gente, isso é muito rico. Eu estou adorando a apresentação de vocês e quero muito conversar com vocês posteriormente para daqui a pouco a gente pensar em algumas ações conjuntas, porque eu acho que esse é o intuito, né, professor Anderson, que o professor Fernando sempre nos chama, né? Nos chamou várias vezes. Gente, os projetos têm que conversar. Os projetos da Unijuí, eles são muito ricos, mas daqui a pouco estão fazendo ações em separado, que daqui a pouco fazendo uma junção dessas ações, quer dizer, o conhecimento que vocês têm voltado à área da saúde, dá para daqui a pouco a gente desenvolver algo riquíssimo para a comunidade, né? Então, parabéns a todos, estou encantada mesmo com o que vocês apresentaram hoje à tarde e gostaria muito de depois, em um momento oportuno, conversarmos para desenvolvermos algo e daqui a pouco, sei lá, formarmos uma equipe mais multi. Nós temos também, já tivemos alunos da psicologia, de vários outros, temos hoje todos os cursos da área da saúde, mas da psicologia sempre estiveram envolvidos no nosso projeto como voluntários, e eu acho que a gente tem muito a conversar também. Parabéns a todos. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer também as mensagens que chegam aqui no chat, né? Muito obrigado, professora Angélica, certamente será um prazer conversarmos, né? Nós gostamos de boas ideias e de levar o conhecimento, né? Então, eu fico imaginando também quantos podcasts, quantas informações da área da saúde aí de interesse da comunidade que a gente pode compartilhar. Será certamente um prazer.
Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luciano. Nos encanta muito. E mais uma vez, assim, eu quero agradecer imensamente, assim, pelo trabalho e pelo empenho dos bolsistas, né? Todo esse movimento que a gente está fazendo, inicio a formação falando, né, disso e finalizo também, que é importante destacar, assim, o trabalho, a seriedade e comprometimento, assim, dessa galera aí que trabalha duro, né? E que produziram essa formação aí, compartilhando as experiências aí. Muito legal. Isso aí, pessoal. Agradecemos, então, a presença de todos, né? Isso, já que estamos no YouTube, né? Estamos com esse papo de youtuber. Se inscreva no nosso Clássico, canal. né, cara? Clássico, se inscreva no canal. Legal, tem muita coisa legal que a gente está sempre postando. As postagens são semanais, né? Às vezes, mais de uma vez na semana, estamos publicando conteúdos novos, né? Então, sempre tem coisa legal aí, certo? E essa formação vai estar disponível no YouTube também. Então, nós vamos editar ela, vamos colocar todos os links que nós fomos mencionando, e depois, logo mais, estará no YouTube também. Tá, pessoal? Muito obrigado, um abraço a todos vocês, e até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.